Professor Luís Costa, muito obrigada por nos receber aqui no Hospital de Santa Maria, do qual é o diretor do Serviço de Oncologia e é bem conhecida a vossa ligação ao Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, liderando também vários projetos de investigação. Tem aqui também a diretor do Centro de Investigação Clínica do Centro Académico de Medicina de Lisboa, é professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e é atualmente presidente do Colégio da Especialidade de Oncologia, na Ordem dos Médicos, para além de inúmeros cargos que tem. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui porque queremos fazer um estado da saúde na oncologia e em declarações suas, em outubro passado, à margem do lançamento da nova unidade de laboratório do IMM com enfoque no cancro da mama, disse, entre várias coisas em conversa também com a plateia, que estava, pelo menos previa que estava para chegar uma onda de doentes oncológicos que não seriam operados em tempo de pandemia e, como tal, antevia uma pandemia de saúde mental, de cancro e outras doenças. E mesmo admitindo, podendo estar enganado, a sua previsão é que o pico destas situações acontecesse 3 a 5 anos depois da pandemia, sendo que nós vamos no 3º ano de pandemia. Como tal, sublinhava a necessidade de ampliação de resposta o quanto antes. Na altura disse, está na altura de prever, em 2022 e 2023, mas estamos a falar em outubro de 2021, quando teve esta afirmação, temos de ter mais capacidade de resposta cirúrgica e, sobretudo, mais capacidade de resposta na oncologia para tratar doentes que, infelizmente, chegaram em momentos tardios. Estamos então chegados a 2022 e como é que está a ser preparada na sua unidade e daquilo que conhece esta capacidade de ampliação de resposta? Antes de mais, boa tarde mais uma vez. A nossa preparação exerce numa resposta imediata à solicitação que está a acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? É que, de facto, em termos de organigrama e de preparação de estruturas de saúde para aquilo que eu disse que poderá vir a acontecer, eu até este momento não encontrei nenhuma decisão tomada, ou que pelo menos tivesse sido veiculada do ponto de vista público e preparada para que assim acontecesse. Portanto, neste momento estamos na fase, se quiser, da resposta que as estruturas já existiam, que existem, com a sua capacidade, aumentando dentro daquilo que é possível para o aumento do número de casos. Eu disse isso, de facto, em outubro, não me lembrava que tinha sido exatamente essas palavras, mantenho a mesma opinião e posso, por assim dizer, concretizar com números ou com percentagens mais atuais. Eu estive a olhar, por acaso, há 2 ou 3 dias, para a atividade acumulada de dezembro, a finais de dezembro de 2021, comparativamente a 2020. Estamos a falar que nós estamos em pandemia desde 2020. E o número de novos doentes, o número de consultas, o número de tratamentos que estão a acontecer aqui no nosso serviço aumentaram cerca de 11% a 14%. Portanto, quer dizer que o número de doentes novos com cancro estão a aumentar. Claro que eu posso dar esta amostra daquilo que está acontecendo no meu serviço. Mas quando falo com colegas meus, nomeadamente quando estamos nas reuniões do colégio, e há pessoas do colégio que fazem parte do IPO do Porto, que fazem do IPO do Coimbra, que fazem parte de hospitais distritais, etc., a resposta que eu tenho é sempre a mesma. É que o número de doentes está a aumentar. Se esse número de doentes está a aumentar porque o diagnóstico foi realizado de uma forma muito tardia, eu não tenho a certeza disso neste momento. O que me parece é que a tal avalanche de casos que há de acontecer porque os diagnósticos não foram feitos ainda está por aparecer. Eu não quero, assim, ser terrífico nesta afirmação, mas é quando também acontece um tremor de terra, o tsunami vem depois. Então, eu acho que nós neste momento estamos na fase do tremor de terra. Acho que o tsunami do número de casos ainda vai surgir. Porquê? Porque todos os exames que não foram feitos de diagnóstico precoce, os exames que não foram feitos de rastreio,
por vários motivos. Também porque as pessoas estavam com receio de fazer os exames, porque as estruturas se desorganizaram. Nós já vivíamos num estado de saúde, se quiser, de organização de saúde, que demonstrou que é capaz de responder a momentos críticos. E de facto fomos capazes de responder ao Covid, mas não demonstramos que fomos capazes de responder ao Covid e aos outros sistemas de saúde. Nós isso não podemos dizer que temos essa capacidade. Quer dizer, de responder tão bem como respondemos ao Covid e agora continuamos a responder tão bem a todos os outros temas de saúde, não só do cancro, mas agora estamos a falar do cancro em concreto. E, de facto, acho que as estruturas esticaram até onde podiam ir, neste momento. E o que está a acontecer também, e acho que isto é importante referir, é que há um cansaço muito grande, que não é só um cansaço físico, é um cansaço também mental por parte dos agentes de saúde. E acho que é transversal a todas as classes profissionais. Desde as pessoas que estão no front office, às pessoas que estão de enfermagem, na equipa de enfermagem, aos médicos, todas as pessoas estão realmente cansadas. Estão cansadas não só porque têm que responder a mais trabalho, estão cansadas porque, neste momento, quando um médico ou uma enfermeira ou quem quer que seja é afetado pela doença Covid, embora não seja grave, terá que ficar em casa e, ficando em casa, há que redistribuir o trabalho todo. Portanto, eu nas últimas semanas passo a minha vida a realocar os doentes de colegas que não podem vir para os restantes, quando as pessoas já estão no limite. Isto é penoso, mas os doentes têm que ser vistos. E estamos, se quiserem, em esforço contínuo há meses, não é? Há meses de esforço contínuo. Se disséssemos assim, ok, mas nós vamos ver o fim disto. Eu acho que nós vamos ver o fim da pandemia. Um dia vamos ver o fim da pandemia. Eu acho que a vacinação em massa, e se calhar também a própria Omicron, na medida em que a Omicron acabou por imunizar, mesmo aqueles que não tinham feito a vacina ou que não tinham tido a oportunidade de completar a vacina, acho que a questão da pandemia vai se resolver. Mas vai deixar marcas, e vai deixar marcas. Porquê? Porque houve pessoas que, depois de terem enfrentado períodos difíceis na saúde, primeiramente na área do tratamento oncológico, desistiram de continuar, por exemplo, no serviço público. Porque foi de tal maneira penoso que optaram antes de ir por trabalhar para o sistema privado. Uhum. E aquilo que eu temo mais não é só o que aconteceu para trás, é o que não pode acontecer para a frente. O que é que eu quero dizer com isto? É que não vemos sinais de reorganização, se quiser, não estou a dizer que nós estamos nas cinzas, mas estamos um bocado chamuscados. Não vemos sinais de reorganização, assim, não, isto está assim, mas nós vamos preparar para que as pessoas tenham melhores estruturas para o futuro, para que tenham maior capacidade de resposta, para que em circunstâncias semelhantes a estas tenham mais espaço para poder receber os seus doentes, para que os doentes não tenham que ficar em espaços relativamente pequenos à espera para os seus tratamentos, para que tudo funcione com mais agilidade. Eu não vejo, digamos, esse esforço, quer a nível macro, quer a nível micro, conseguido ou preparado. Eu posso dizer que nós temos sonhos e temos projetos aqui para que as coisas possam melhorar, mas é em virtude de projetos que já estavam pensados previamente. Quer dizer, eu não vi até agora nada pensado ou redesenhado a dizer assim, bom, isto aconteceu, de facto, nós temos que arranjar uma nova forma de assegurar estes serviços caso a pandemia venha a persistir durante mais tempo ou ocorra uma nova pandemia daqui a 3 ou 4 anos. Quer dizer, nós poderíamos estar capazes de poder responder melhor para a doença não Covid. E eu não vejo isso acontecer. Bom, eu tenho não é uma teoria, uma opinião, de que nós, os portugueses, somos muito bons a reagir ao inesperado e não somos tão bons a preparar o futuro. Não somos muito bons em termos de organizar planos para que, se isto acontecesse, como é que nós poderíamos estar mais capazes de responder. Somos muito bons a responder ao inesperado. E é uma situação de emergência. Isso acho que sim. E damos provas disso. Quando me está a dar esta resposta, a dizer que não vê ainda essa organização a ser posta em prática, no entanto, nós estamos no timing em que a União Europeia tem metas do Plano Europeu
luta contra o cancro, com coisas muito concretas, com metas Com- para 2025. Portanto, A sua pergunta é ótima, porque assim, é a oportunidade. Nós Porque temos que com verbas aproveitar as inclusiva. dificuldades para transformá-las em oportunidades. E, de facto, até os fundos que vão vir associados a estes projetos, mais o plano de resiliência, era uma grande oportunidade para nós prepararmos uma estrutura mais eficaz. E seria uma oportunidade para resolver uma outra questão que é fundamental, que é como é que nós criamos um setor na saúde, nomeadamente no setor público, atrativo para as novas classes, para as classes mais jovens, portanto, médicos e todos os profissionais, não falamos só de médicos. E portanto, acho que todos esta janela de financiamento, quer tenha a ver com o plano de resiliência, quer tenha a ver com a missão cancro, seria uma grande oportunidade para o efeito. Eu temo que possa acontecer aquilo que talvez tenha acontecido algumas das vezes, é que o dinheiro pode vir em algumas circunstâncias, concretiza-se alguns projetos que podem ser inteiramente legítimos, mas não sei se esses projetos vão significar impacto a médio e longo prazo para a saúde dos doentes, nomeadamente na área do cancro. O cancro é uma doença complexa. E se quiser podemos falar um bocadinho sobre isso. É uma doença muito complexa. É complexa do ponto de vista biológico e a pergunta é o que é que vai acontecer na área do cancro? Dizer, nós temos sucesso, nós temos claramente a conseguir novos tratamentos, mas nós não estamos capazes de ter respostas, sobretudo para a doença estadio avançado, nós não temos respostas que sejam tão eficazes, tão patentemente eficazes como nós temos para a hepatite C, por exemplo. Nós até agora não conseguimos curar muitos mais cancros que estejam em estadios avançados. Nós prolongamos a sobrevivência dos doentes, mas não conseguimos eliminar o problema. Portanto, dito isto, nós temos que continuar a apostar em descobertas de novos medicamentos para essas pessoas, que nós aumentamos a sobrevivência das pessoas, mas temos que claramente impedir a alimentação da cadeia mais atrás. Nós temos que arranjar projetos que consigam diminuir a incidência de cancro, que consigam permitir o diagnóstico mais precoce de cancro, porque é nessa fase em que atualmente a medicina consegue curar mais cancros. E isso significa projetar tudo para trás, não sei se está a ver, quer dizer, significa projetar tudo, desde a linha da educação para a saúde das populações, à linha dos cuidados primários de saúde, aos programas de rastreio, estes e outros que possam surgir, à investigação na área do rastreio, porque obviamente os programas de rastreio que existem atualmente têm muitas vantagens e podem ser criticáveis em alguns aspectos, mas têm muitas vantagens, claramente, mas nós podemos melhorá-los e a investigação deve-se também dedicar a melhorar os programas de rastreio existentes e a criar novos. Por exemplo, uma praga que vai acontecer na área do cancro é a mortalidade por cancro do pâncreas. Não há neste momento qualquer hipótese de haver rastreio para cancro do pâncreas. Estamos a falar de um órgão profundo, de um órgão que, quando é diagnosticada a doença, está em estadio avançado, quase sempre. Portanto, nós precisávamos de ter qualquer coisa que, do ponto de vista técnico e científico, nos permitisse, se calhar, encontrar estas pessoas o mais cedo possível e na única fase em que elas podiam ser curadas, que era na altura de uma cirurgia que lhe permitisse, de facto, curar estes tumores. E o cancro, neste momento, do pâncreas vai constituir-se como a quinta causa de morte por cancro. Sim, nós temos 3 programas de rastreio a nível nacional. Sim, temos de doenças que são rastreáveis. Exato. Mama, colo do útero, tubo digestivo, cólon, não é? E muito importante, estes programas têm que estar alerta, alerta quando eu quero dizer, têm que estar funcionantes. Como sabe, por exemplo, o programa de rastreio do cancro da mama em Portugal é muito apoiado pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Aí está um exemplo em que o Estado não tem que fazer tudo, ou melhor, tem que, sobretudo, receber esse apoio para conseguir fazer isto, que é rastrear cancro da mama, que é muito importante, e pode haver não só melhorias nestes programas, como no futuro outros programas de rastreio. O que eu estava a dizer é que é preciso fazer investigação nesta área. É preciso fazer investigação nesta área sobre como é que nós vamos conseguir detectar num futuro mais cedo cancros que são altamente letais. E quais são os que preocupam mais ou que
que sabe que está a haver projetos Mas nessa área? basta se nós olharmos para a mortalidade por cancro, que nós vamos verificar que há um grupo de doenças cancro, que matam por são extremamente frequentes. E aqui temos, à cabeça, temos mama e próstata. Mas nós não podemos diagnosticar sempre para o cancro da mama. Sim, mas há pessoas nos quais o cancro da mama, sendo muito pequeno na mama, quando é diagnosticado já está metastizado, portanto já está em estadio avançado. Um exemplo. Segundo exemplo, as mulheres abaixo de 50 anos de idade, em princípio, não estão em programas de rastreio de base populacional. E eu estive a ver os números, por acaso, do Registro Oncológico de 2018, e se eu não estou em erro, em cerca de mais de 7 mil casos novos diagnosticados de cancro da mama em 2018 que estão num registro oncológico, porque há mais casos, mas estou a falar que estão no registro oncológico, cerca de 1.800 casos ocorrem em mulheres abaixo dos 40 anos de idade. 40 ou 50 anos de idade. Vamos abaixo daquilo que será o threshold, o limite para o rastreio. Portanto, veja, então como é que é? Há cerca de 1.000 e tal mulheres novas que não estão no âmbito do programa. E vais dizer assim, mas é que não está comprovado que haja rastreio adequado para estas mulheres tão jovens. Muito bem, então temos que descobrir, do ponto de vista científico, como é que nós vamos encontrar estas mulheres que têm alto risco para que isto aconteça. Imagino, são 1.800 famílias que são desgraçadas por uma doença destas. Não é? Muitas vezes até com crianças pequenas, o impacto que isto tem. Dar este exemplo mais concreto. No homem, a segunda causa de morte por cancro é cancro da próstata. Portanto, continua a haver muitos cancros da próstata que não podem ser diagnosticados cedo e não são tratados de uma forma eficaz. Estava a dizer, há dois grupos. Há o grupo dos cancros que matam porque são muito frequentes e porque são tão frequentes, distribuem-se às vezes em grupos etários nos quais não há ainda objetivos de rastreio ou têm a doença tão completamente diferente do habitual. E depois temos o grupo dos cancros que são biologicamente e clinicamente difíceis de detectar e biologicamente mais agressivos. O cancro do pulmão é um deles, e aqui o tabagismo continua a ser um dos grandes problemas. Não é? O cancro coloretal é também uma grande causa de morte, mas aqui, obviamente, o rastreio seria fundamental para nós conseguirmos resolver. E outros cancros que eu lhe citei, o exemplo é o caso do cancro do pâncreas, mas o cancro do pâncreas não é objeto de rastreio, nem pode ser. Não é viável. No IMM tem, portanto, o Sr. é investigador principal, tem projetos próprios nesta área com alguma viabilidade? Os projetos que eu tenho na unidade de investigação de translação são projetos que estão muito ligados à doença estadia avançado, metastização, e também à resistência a tratamentos. Portanto, estes são os projetos que eu tenho no grupo neste momento em curso. E abrange várias doenças, desde cancro da mama, cancro do cólon. Também vamos apostar bastante em investigar na área dos sarcomas, que é uma área que tem sido um pouco mais esquecida, porque não sendo tão frequente como o cancro da mama, não tem tanta representatividade social, em termos de apoios. No entanto, é uma doença muito importante e que atinge pessoas muito novas. Portanto, essa também é uma das áreas que nós temos interesse, sobretudo investigamos na área da metabolómica, mas acho que posso lhe dizer que aquilo que eu penso constituir como dentro do cancro da mama, um dos objetivos de investigação, e também num consórcio com um grupo americano e com um grupo também no Japão, é de nos dedicarmos a investigar um pouco mais sobre o cancro da mama em mulheres jovens. Jovens, estamos a falar abaixo dos 40 anos de idade. Isto porque, em conversa entre vários peritos, chegamos à conclusão de que isto é uma área que está ainda um unmet need. Portanto, acabei de dar os exemplos, porquê? Não é? E depois, porque também, talvez por uma coincidência, com origem na Estónia e em países nórdicos, e também vindo de Espanha, criou-se um consórcio europeu, que tem neste momento financiamento europeu, para se estudar um projeto de rastreio em cancro da mama, mulher jovem, que possa, no futuro, constituir um instrumento para chamado personal screening, isto é, rastreio personalizado. Portanto, em vez de estarmos só a chamar toda a população para vir fazer rastreio, muito bem, isto é o que existe neste momento, nós conseguimos ou não, através nomeadamente do risco poligénico, não estou a falar de
mutações individualizadas como as BRCA. Estou a falar de risco poligénico, é diferente. Podemos dizer assim, temos aqui pessoas que por este teste, que pode ser feito a partir da saliva da pessoa, da conjugal e do DNA, nós sabemos que esta pessoa tem 4 ou 5 vezes maior risco para ter cancro da mama. E apesar de ter 35 anos de idade, esta pessoa, se calhar, tem que começar a fazer um rastreio como se tivesse 50 anos de idade. E, portanto, é um projeto que neste momento já é uma realidade, porque já tivemos o kick-off, por assim dizer, uma vez que já está aprovado, e acho que vai ser interessante para que nós, Portugal, também participemos. Vai na linha daquilo que eu estava a dizer, isto é, atuarmos mais cedo antes de que o cancro seja um problema sem solução. Continuando, até na linha do seu pensamento, atuar a nascente e atuar a poente, a verdade é que o Serviço de Oncologia que lidera aqui no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o Hospital Santa Maria, é um centro de referência em várias neoplasias, é dos maiores hospitais do país e tem uma bastante ligação nas várias componentes assistencial, de investigação e académica. Portanto, tem aqui uma tríade perfeita para trabalhar. Tem essa benesse. A indicação que tenho é que o Sr. em 2022 dizia que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte vai ter mais de 200 ensaios clínicos ativos, o que é um número de saudar. Eu gostava que me destrinçasse estes ensaios clínicos, já que está aqui a falar que a investigação é um investimento tão grande. No que diz, nós queremos atingir também aqueles cancros do qual ainda só conseguimos dar, no fundo, sobrevivência, mas não estamos a conseguir curar. Podia-me falar sobre isto e de que forma é que vê o investimento também como uma forma, como diz, de atrair e reter os talentos nacionais? Portanto, este número de 200 não é um sonho, é uma realidade neste momento. E estou a falar de ensaios clínicos em todas as áreas médicas. Portanto, na área da oncologia, concretamente, são entre 60 a 70 ensaios clínicos. Portanto, quando eu falo de 200 ensaios, estou a falar de neurologia, reumatologia, no total. Como disse no início, eu tinha assumido a responsabilidade da direção do Centro de Investigação Clínica, a pedido do Conselho de Administração, e eu achei que este era um instrumento importantíssimo para o hospital. Claro que era muito útil para a oncologia, mas era importantíssimo para o hospital para que nós tivéssemos a profissionalização desta atividade. Não é possível hoje em dia fazer a investigação clínica se nós temos coordenadores de estudo, tempo inteiro dedicado e com uma formação específica, com pessoas tempo inteiro dedicada à elaboração dos contratos, há métricas próprias, porque é uma área muito competitiva. Nós, quando estamos a participar em ensaios clínicos, nós estamos a ser comparados com outros centros que existem em Londres, em Paris, em Madrid, onde quer que seja. E, portanto, estão-nos a ver online. Eu digo online, é que é mesmo online. Se nós estamos a cumprir com as métricas com que nos comprometemos. Por outro lado, é uma fonte de investimento muito grande, porque isto permite contratar pessoas, para efeito, permite fixar pessoas para a área, em termos de trabalho, e permite, na área da oncologia em concreto, oferecer novas oportunidades aos doentes, tratamentos. Dar um exemplo. Um dos estudos, nós temos alguns estudos fase 1 neste momento aqui no centro. E temos um projeto muito grande para termos um centro fase 1 com um consórcio americano aqui no hospital. Espero que venha a concretizar-se, não sei se vai ser uma realidade ou não, suponho que sim, está para breve essa decisão. Bom, mas naquilo que nós temos neste momento, estava há dias numa reunião que nós discutimos aqui os resultados dos ensaios, como é que estão a decorrer, e de um dos doentes com cancro do rim que entrou no estudo fase 1, com um medicamento novo de imunoterapia, não é um medicamento daqueles que se utilizam, dos que estão aprovados, o doente que entrou muito mal, está com uma resposta espetacular, está em remissão da doença. Diz assim, vai ser a cura do cancro do rim? Não, não estou a dizer isso. Mas para aquele doente, são certamente alguns, ele já está há quase 2 anos em seguimento, foi muito tempo que lhe foi oferecido para uma situação que estava sem qualquer tipo de resposta. Portanto, nós queremos que os ensaios clínicos sejam uma oportunidade para os doentes. E eu ambiciono que os ensaios clínicos sejam uma interface de credibilidade do serviço a nível internacional, isto é, que as pessoas reconheçam, não, nós podemos contar com esta estrutura porque eles vão fazer o seu melhor por este ensaio,
mas que seja, sobretudo, uma interface de inovação para os doentes. Portanto, aquilo que eu gostaria muito é de ter todas as áreas que têm necessidade crítica de inovação preenchida com ensaios. Por exemplo, ontem estávamos aqui a discutir, na reunião de primeiras, pessoas com 40 e tal anos com sarcomas da parede torácica metastizados. Eu quero ter soluções para estas pessoas que vão para além daquilo que nós conhecemos atualmente e que é pouco. Portanto, acho que é importante nós termos soluções para pessoas que têm tumores extremamente difíceis e para os quais era importante encontrar, testar, obviamente, uma inovação e, quem sabe, no futuro, tornar-se um tratamento padrão para elas. E acho que isto tem depois uma outra vantagem, que é, já lhe falei da vantagem a nível internacional, tem a vantagem do investimento, tem a vantagem de fixar pessoas, mas tem uma vantagem muito importante na classe mais jovem dos médicos. É porque fazer oncologia, em que nós temos casos de sucesso, mas temos casos extremamente difíceis, cria sempre alguma pressão psicológica sobre a equipa, não é? E até mesmo algum risco de burnout, por assim dizer. A investigação é uma boa forma de compensar, muitas vezes, o insucesso na prática no tratamento dos doentes. Porquê? Porque nós imaginamos e estamos a estudar hipóteses futuras. E, portanto, estar a trabalhar com a cabeça em projetos futuros, em coisas novas, que se calhar nos vão dar novas soluções, compensa às vezes aquilo que foi um insucesso, por assim dizer, de um doente tão jovem que nós não conseguimos fazer melhor, apesar de termos feito aquilo que sabemos que é a prática internacional e que os resultados não foram tão bons. Eu estou a dar aqui, digamos, um pequeno detalhe, sequer pessoal, mas eu acho que isto é importante para as pessoas perceberem que, mesmo quando estão a lidar com uma doença que é extremamente difícil, às vezes o câncer é extremamente difícil, nunca desistam de estudar. E a investigação é uma boa forma das pessoas estudarem. Eu queria lhe fazer uma pergunta, já que o Sr. tem esta ambição para os ensaios clínicos, para as unidades que têm aqui instaladas, o que é que vai corresponder ao melhorar o novo regulamento europeu de ensaios clínicos? É algo que vai acelerar a aprovação dos ensaios. Um dos grandes problemas que nós temos na métrica é o tempo até a aprovação dos ensaios. Nós não podemos estar como estávamos com 4, 5 meses à espera, desde que somos selecionados como centro até temos um ensaio aberto a funcionar. Agora, a expectativa de redução passará a ser... Nós deveríamos ter, desde o momento em que nós somos selecionados, nós deveríamos ter tudo preparado, na minha opinião, no prazo máximo de 2 meses. Isto é, fomos selecionados e começámos a trabalhar não só na composição da equipa, na elaboração dos contratos e a aprovação do ensaio, ter tudo portanto, a nível central e a nível local, tudo pronto para que em 2 meses possa estar a funcionar. Ouça, Catarina, isto não é por uma opção de gestão. Não, quer dizer, é pela realidade dos doentes. Quer dizer, eu muitas vezes estou a ver doentes que estou a imaginar, se eu tivesse este ensaio aberto, podia-lhe oferecer isto. Porquê? Porque há muitos doentes que nos procuram que muitas vezes já fizeram muitas linhas de tratamentos noutros hospitais, não é? E portanto, vêm à procura de uma solução. E eu sinto isso, quer dizer, que é crítico nós conseguirmos ter a resposta a tempo e horas para podermos oferecer qualquer coisa de melhor aos doentes. O Sr. neste momento tem todos os recursos humanos que precisa? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Para essa estrutura... Não é só pela ambição de querer ter mais recursos humanos, é óbvio que não, pelo volume de doentes que temos. Para essa estrutura de investigação precisávamos de mais recursos e, sobretudo, nós precisamos de mais atratividade. E o que é que quer dizer com isto, atratividade? É que aconteceu-nos a nós, isto suponho que terá acontecido no IPA do Porto e aconteceu nos hospitais públicos, pessoas que nos procuraram para começar a fazer ensaios clínicos, que se tornaram muito boas em termos de cruzamento e que rapidamente a CROs vêm buscá-las para trabalhar com elas. E, portanto, quer dizer, aquilo é uma renovação que é muito difícil de manter, porque estamos quase que a renovar equipas de 6 em 6 meses. Tornava-se muito difícil. É fundamental que os conselhos de administração
movidos pela tutela, entendam que estas pessoas têm que ser retidas não com bolsas, mas com contratos. E que possam ter até prémios pelo seu desempenho. Acho que isso é importante. Contratos é fundamental para estas pessoas. E, portanto, posso lhe dizer uma coisa, que já disse isto em público, há tempos quando foi aqui no aniversário do hospital. Eu fiquei surpreendido quando, no lançamento público do portal da AICIB, pela primeira vez eu vi um secretário de Estado do Comércio na abertura e um secretário de Estado da Saúde no fim do evento. Quando era algo que as pessoas que estão na base já diziam há muito tempo, é que a investigação tem que ser uma fonte de investimento e de riqueza para o país e que o Ministério da Economia tem que estar envolvido nisto. Nós tínhamos dificuldade em conseguir a articulação, e temos dificuldade em conseguir a articulação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o da Saúde. Porque uma coisa é fazer investigação em laboratório, com modelos animais. Outra coisa é fazer investigação com seres humanos. Obviamente tem que haver uma grande articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas aqui é muito importante que o Ministério da Economia também intervenha, porque percebe que isto é uma fonte de riqueza. É realmente uma fonte de riqueza financeira para o país, e nem que seja por esse motivo, seja um motivo de investimento para que nós conseguimos consolidar as estruturas. Portanto, dito isto, nós precisamos de facto consolidar as estruturas e sermos atrativos em termos de... Não é só do pessoal médico, eu estou a falar sobretudo de coordenadores de estudo, de um conjunto de staff que é fundamental. Por exemplo, uma coisa que desejaria muito era ter uma pessoa numa posição que conseguisse fazer a coordenação da nossa investigação académica que nós temos no laboratório com a investigação clínica que nós temos aqui no serviço. A nossa capacidade de competição nessa área é pequena. Há tempos houve uma pessoa que pediu para falar comigo, para eventualmente ocupar essa posição, que tinha muita experiência, que tinha desempenhado essa função em Inglaterra, mas que depois, com as condições que eu tinha para oferecer, rapidamente preferiu ir trabalhar para uma CRO. Percebe? Portanto, é preciso competitividade para este tipo de posições e assim nós não temos muito mais dificuldade. Quando estive a falar com o Dr. José Diniz, que me conheci bem, ele sugeria um outro diferente modelo até de gestão independente, como formação de uma fundação, para canalizar, gerir, organizar esta área, como dizem, forte do investimento. Acha viável, é da mesma opinião? Eu não vou dizer se é melhor a fundação ou se é outro modelo. Eu concordo desde que funcione. Concordo desde que funcione. O que é preciso é agilidade. É preciso dizer assim, nós damos provas de que isto vai acontecer e que nós podemos fazer isto. Ardeiem-nos os meios para que aconteça. Muitas vezes em Portugal, e eu lamento dizer isto, espero que as pessoas entendam, quem for ouvir isto, sobretudo as pessoas que estejam com responsabilidade, se é que alguém com responsabilidade no governo vai ouvir isto, que saibam o seguinte, muitas coisas em Portugal acontecem primeiro para depois serem aprovadas. E às vezes é abusar da sorte. Mesmo aqui, quer dizer, é preciso primeiro demonstrar que é possível fazer as coisas acontecer e há pessoas que põem o seu tempo, com horas não pagas, que às vezes a trabalharem quase que voluntariamente, para que depois finalmente se reconheça que não, isto sim senhor, isto até é útil e vale a pena que aconteça, porque também há uma certa pressão da posição pública para que aconteça. Não devia ser assim, quer dizer, nós devíamos ter... Eu disse há bocado que nós somos muito mal organizados em Portugal. Nós devemos olhar para os projetos que vale a pena apostar. E depois, nesses projetos que vale a pena apostar, dar as condições e exigir métricas. Significava depois dizer, ok, que objetivos é que conseguiram. Mas em Portugal, habitualmente, as coisas é muito bottom-up. Primeiro fazem-se e depois reconhecem-se. Não é? Esta luta pelos ensaios clínicos e pela sua organização é uma luta de há muitos anos. Dr. Zé Diniz, minha e de muitas outras pessoas. Mas atenção, os ensaios clínicos é uma parte da investigação na área da oncologia. E é importante, já disse, é muito importante, e as instituições têm obrigações, mas há outro tipo de investigação na área da oncologia que é muito importante e que não precisa de estruturas de ensaios clínicos, precisa de outro tipo de estruturas. Por exemplo, o registro oncológico podia ser uma fonte de investigação em oncologia ótima.
até para a gestão. Veja, se eu acabei a bocado de dizer, porque dei-lhe aqueles números sobre cancro da mama abaixo de 50 anos de idade. Imagine que eu posso, a nível nacional, olhar para aquilo que se está a passar em termos de evolução de cancro e de perceber em que regiões é que estão a ser diagnosticados, qual é o padrão demográfico e como é que eu tenho a minha distribuição de recursos humanos. Óbvio que isto tinha que ser feito e tem que ser pensado. Portanto, as pessoas não basta só quererem dizer assim, não, centros de referência vão ter que ser aqui e acolá, porque aqui é que estão os grandes hospitais. Acho muito bem, mas depois eu posso perguntar também, então, e já foram ver para o número de casos de cancro do reto que existem no Algarve ou que existem em Trás-os-Montes? E que solução é que vão dar para as pessoas que tenham o diagnóstico nessa região para serem tratados a tempo e horas, com a melhor prática médica e que também os seus familiares os possam acompanhar? Isso é preciso planear. É preciso planear com base na informação demográfica que nós temos do registro oncológico. Portanto, o registro oncológico, neste momento, está muito melhor do que aquilo que estava. Também porque os hospitais percebem que isto é importante para o seu financiamento, tem que ser muito mais ainda. Tem que ser um instrumento de gestão a nível nacional. Tem que ser um instrumento para nós podermos dizer, bom, muito bem, nós se calhar não estamos a ter uma equipa suficiente de estruturas físicas e humanas para poder responder a esta patologia nesta região do país. O que é que nós podemos pensar no futuro para que possamos ter uma resposta adequada? Doutor, queria também, ainda voltando aqui a um ponto sempre muito clássico, que é a questão inerente com o crescimento da inovação, o aumento da despesa. É mesmo assim? É mesmo esta relação proporcional? Ou de facto a inovação, o lucro da inovação pode vir aqui a comatar a despesa? Podemos criar uma relação de equilíbrio financeiro e como é que se alcança este equilíbrio até ao nível assistencial? Como é que são as contas? Porque a decisão médica não pode ficar dependente do fator financeiro, mas é sempre uma questão preponderante quando falamos... Então, vamos olhar para alguns factos. Primeiro, o número de medicamentos inovadores que estão a surgir na área da oncologia está a aumentar brutalmente. Quase sempre esses medicamentos vêm a preços muito altos. Porquê que esses medicamentos vêm a preços muito altos? Há várias razões para isso. Obviamente que são as entidades privadas que conseguem trazer a inovação. Nós não conseguimos ter, até agora, inovação na área da oncologia e da medicina com a descoberta de medicamentos a partir de estruturas públicas ou estatais. As coisas são como são. Mas isso não me espanta, quer dizer, eu vou para a rua e vejo os carros todos estão na rua. Os carros novos que surgem vêm de entidades privadas, não são de produção estatal, como é óbvio, não é? O mesmo acontece com computadores, quer dizer, eu se preciso comprar um computador pessoal e vou a uma loja qualquer comprar, eu quero saber se aquele computador pessoal, àquele preço, corresponde às minhas necessidades. Eu tenho várias ofertas para o efeito. É que aqui temos com as regras comerciais, mas o problema do outro lado, o comprador, é quem? Seria o doente. Isto é, aqui o problema é o Estado que compra para servir para um serviço público para o doente. E muitas vezes, para aquela patologia, nós temos como inovação aquele medicamento ou aqueles 2 ou 3 medicamentos que vêm àquele preço. E às vezes quase que parece que é pegar ou largar. Isto é extremamente difícil, porque os médicos não podem ser colocados na posição de dizer assim, os senhores estão a prescrever coisas que são extremamente dispendiosas e a despesa depois não vai ser incontrolável. Isso é uma solução que tem que ser encontrada a nível mais alto. Isso é uma solução que tem que ser encontrada, se calhar até supranacional. Porque isto tem a ver com o desenho da própria economia. Portanto, de alguma forma, tem que encontrar uma solução como é que não pode haver inovação, e a inovação é recompensada do ponto de vista financeiro para que haja inovação, senão não vai haver, sem que isto queime o sistema do ponto de vista financeiro. Esta é a minha posição como cidadão. E se quiser, como médico que vive com alguma proximidade destes problemas. O que não pode acontecer é nós tenhamos medicamentos que claramente são comprovados que podem ser uma mais-valia e que estão numa rota de colisão do ponto de vista daquilo que é o entendimento da autoridade nacional
para a sua aprovação por causa do valor farmacoeconómico, ou se quiser da avaliação farmacoeconómica, e estamos quem está na linha da frente, chamo-lhe agora também linha da frente, que é quem está perto do doente, está sempre nesta dificuldade, não posso prescrever medicamento porque ainda não está reembolsado, etc, etc, etc. Isto às vezes leva meses e muitos meses até que aconteça. Isto tem que ser resolvido de alguma maneira. Também é verdade que a inovação não pode aumentar de tal maneira o preço, os custos, de tal forma que depois não seja possível, não seja sustentável, possa ser paga. Não tem que haver uma solução económica para isto. Que não sou eu que sou o autor dessa solução económica. Portanto, tem que haver quem encontra uma solução económica para isso. Que é como é que nós podemos ter inovação, mas também como é que nós estimulamos a inovação para que nós tenhamos melhores resultados e como é que nós fazemos isto sem queimar o sistema do ponto de vista financeiro. Eu quero alertar para o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Neste momento, portanto, nós quando a inovação entra com medicamentos novos para a investigação na área do cancro, os primeiros doentes que testam, em que são testados, são sempre doentes com doença em estadio avançado. E às vezes até já em segunda ou terceira linha. Se demonstrar que em estadio avançado aquele tratamento prolonga o tempo até a progressão da doença, às vezes até pode prolongar a sobrevivência dos doentes, então depois é legítimo, se quiser, é ético, testar esse medicamento para ser utilizado após a cirurgia. Porquê? Porque após a cirurgia de um cancro, muitos doentes ficam curados, mas há ainda uma percentagem de doentes que têm células no seu corpo e aquilo que nós queremos é eliminar essas ditas micrometástases, chamamos isto de terapêutica adjuvante. Que é, há muita quimioterapia, muita terapêutica biológica, muita terapêutica de inovação que hoje em dia se faz após a cirurgia para curar mais pessoas. Então, o exemplo que eu queria dar é o seguinte. Neste momento, da lista de medicamentos que nós utilizamos aqui neste serviço para curar mais mulheres com cancro da mama, estamos a falar de mulheres que foram operadas a cancro da mama, que têm um risco de recidiva e que nós sabemos que ao fazer aqueles tratamentos aumentamos a probabilidade de cura. São quase todos, são todos, menos um medicamento, são todos biosimilares ou genéricos. Então quer dizer assim, então, nesse caso quer dizer que gasta muito pouco dinheiro com essas doenças. Não, é verdade. O que eu quero notar é o seguinte, é que se há 10, 15 anos atrás não tivesse havido porta para a inovação para esses medicamentos que começaram pela doença metastática, o meu mundo atual de cura para essas mulheres do ponto de vista da oncologia médica era um deserto. Portanto, se nós não tivermos cuidado sobre como é que nós vamos acomodar a inovação e que sem queimar o sistema financeiro, nós corremos o risco dessa inovação diminuir e corremos o risco de não termos os instrumentos próprios para curar mais pessoas daqui a 10, 15 anos à frente. Mas eu volto a dizer, isto é fundamental, porque é uma realidade, mas é muito importante que se consiga diagnosticar os cancros mais cedo, que se consiga educar as pessoas para terem menos estilos de risco, estilos de vida com risco e que então possamos diminuir a incidência de cancro. Se bem que eu suponho que isso vai ser muito difícil. Professor Luís Costa, ainda aqui para um último tópico, pessoas, tudo isto que nós falamos é feito por pessoas e para pessoas, na continuidade e na sua dupla qualidade, Presidente do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, também Diretor, como já referimos, do Serviço de Oncologia, como descreve as novas gerações de oncologistas? Na última reunião que tivemos do Colégio de Oncologia, comentámos exatamente o que é que nós achamos da nova geração de oncologistas que está-se a formar. Bom, nessa direção do colégio temos lá pessoas novas, portanto, ou mais novas do que eu, se quiser. Uma coisa que estava a comentar é que algumas vezes eu faço parte, sou presidente de júris, quando acontece, por exemplo, este próximo, em março, a seguir, nós não vamos ter internos a sair deste serviço. E, portanto, a CSS indicou que este seria um dos locais para efetuar exames. Portanto, eu vou receber aqui internos de outros locais para fazer exame. Nesta sala já fiz exames a várias pessoas que são especialistas reconhecidos neste momento aí na praça. E aquilo que eu assisto, e que os meus colegas todos assistem, é que o nível de conhecimento está a aumentar. Então nós temos cada vez oncologistas mais bem preparados. Isto é uma verdade, é um facto. E acho que isso honra-nos a todos muito. Agora,
não é um mas. Agora há outros aspectos a referir. Primeiro, a nova geração de médicos e de pessoas, não são médicos, pessoas, são pessoas porque vivem num mundo mais digital. A velocidade do digital têm um pouco menos de paciência em termos de carreira para conseguir aquilo que pretendem conseguir. E, portanto, a minha comparação que eu faço desde o meu tempo para agora é que as pessoas entendiam que tinham que levar um pouco mais de tempo para conseguir, do ponto de vista de carreira, alguns dos objetivos. Hoje em dia as pessoas querem, digamos, a mais curto prazo, alcançar os seus objetivos, que são muito bons, são muito legítimos. E não quer dizer que seja só da ambição de carreira, são talvez familiares, são de vários níveis. Portanto, hoje em dia, também um aspecto positivo, os médicos mais jovens são muito mais decididos, a dizer, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo outro. E decidem, mudam portanto, tomam decisões até, eu acho que até interessantes. Tem mais um dinamismo diferente. Sim, diferente. O que eu acho que é importante é que, para ser médico, para ser bom médico do ponto de vista técnico, todos nós crescemos. E todos nós também cometemos erros com o tempo. Mas todos nós melhoramos como médicos à medida também como melhoramos como pessoas. Isto é, se nós conseguimos compreender melhor o dinamismo das outras pessoas, porque nós não lidamos com doenças, nós lidamos com doentes. Lidamos com doentes que têm uma família por trás. E se nós estamos mais habituados, treinados, experimentados a ter empatia por problemas das pessoas que vão para além da própria doença, outro tipo de problemas, ou que, se quiser, que são amplificados por aquela doença, nós somos melhores médicos. E quando digo que nós somos melhores médicos, porquê? Porque, e isto é um tema que não é fácil de nós conseguirmos transmitir às novas gerações, mas que acontece na prática clínica. Quer dizer, só com muita prática clínica é que nós compreendemos como é que nós conseguimos comunicar melhor com os doentes. Hoje em dia, uma consulta de oncologia pode ter temas muito complexos. E o tema muito complexo tanto pode ser para descrever porque é que eu interpreto que o TAC é para mudar o tratamento ou não, como pode ser para explicar porque é que tem que fazer uma nova biópsia. E o que é que eu espero se eu vou pedir aquele tal exame molecular dessa biópsia? E há doentes, e às vezes não é o doente, é a filha do doente ou a mulher do doente que foi pesquisar e quer saber, mas porquê é que o senhor vai procurar isto em concreto? E, portanto, as pessoas têm que estar hoje em dia preparadas para ir falar, como eu costumo dizer, com doentes internet positivos. Para saberem o que é que... Pessoas têm uma vasta quantidade de informação. Não quer dizer que seja conhecimento, de informação. E é crítico que na comunicação o doente sinta, numa comunicação franca, sinta confiança na pessoa com quem que é o seu interlocutor. E isso ganha-se com conhecimento, mas ganha-se também com experiência. Portanto, é muito importante que as novas gerações entendam que a sua grande oportunidade de se melhorarem como médicos tem que passar sempre pela prática clínica. Tem que passar sempre por ver muitos doentes. Tem que passar sempre por conhecer muitos casos. Não só a evolução clínica dos casos, mas também o treino de lidar com as pessoas e de falar com as pessoas. Isso é muito importante. Queria fazer alguma pergunta sobre isso? Não parece, desculpa, é como os pilotos que têm que fazer horas de voo. É isso mesmo. Pronto, se quiser, há riscos, não é? Fazer horas de voo e saber como é que vai agir naquele momento. O que é que tem que dizer? Pronto. Acho que este é um aspecto importante e isto depende muito da forma como os serviços estão organizados para dar tempo para discutir os doentes, para dar tempo para ver os doentes. O fator mais crítico na formação da oncologia e dos médicos em geral é o tempo. Nós precisamos de mais tempo para não só estar com os doentes, a conversar com os doentes, mas mais tempo a analisar o caso, mais tempo para estar a discutir o caso na reunião multidisciplinar, mais tempo para fazer uma boa proposta para o doente. Isso é muito importante. Ontem, exatamente nesta sala, com a minha administradora da área, estávamos a falar na digitalização dos processos antigos, eu estava a dizer à minha administradora da área que isso é muito importante, mas eu queria que a senhora me encontrasse uma solução para que quando eu estou numa consulta, atenção que isto já é uma maravilha, 30 minutos com um doente, é uma maravilha conseguir isto. Eu não tenho que estar 2/3 do tempo a olhar para um ecrã.
à procura de mais aquele campo, mais aquele campo, mais aquele campo, para depois finalmente ter 5 minutos para explicar ao doente, primeiro para ouvir o que é que ele disse, como é que se sentia, e depois para explicar o que é que vamos fazer. Portanto, há um grande caminho a ser feito em termos da humanização da digitalização, que não está feito. Uma coisa é digitalizar, outra coisa é a digitalização ser humanizada. Para que nós possamos ter mais tempo para estar com as pessoas. São pessoas com doenças. Não são ecrãs, é diferente. E isto é um grande desafio para as novas gerações. Porque as pessoas podem, não é perder o hábito, é não ganhar o hábito de falar com as pessoas e com os doentes. Acho que também, e é uma coisa que estamos a trabalhar no colégio, que é aquilo que nós chamamos o arquétipo da atividade oncológica. O que é que eu quero dizer com isto? É, por exemplo, dentro da atividade assistencial, o que é que deve ser a atividade assistencial com a presença do doente e o que é que deve ser a atividade assistencial sem presença do doente. Sem presença do doente é, por exemplo, eu ter que telefonar para a anatomia patológica que eu tenho dúvida naquele relatório, é, por exemplo, eu ter que discutir com o imagiologista aquelas TACs porque eu tenho dúvidas se há uma recidiva ou não do cancro, é eu ter que preparar aquele caso para levar à reunião multidisciplinar para ser discutido, ouvir a opinião dos outros colegas, o que é que deve ser feito, etc, etc, etc. Há muito tempo de atividade clínica não presencial que não está contabilizada neste momento. E nós queremos colaborar como? Olhando para aquilo que está na lei, sobre aquilo que deve ser as funções de um assistente graduado e de um assistente graduado sénior, e depois dizer para a oncologia era fundamental que dentro da atividade assistencial houvesse percentagem de tempo para presencial isto, para não presencial aquele outro, e justificando e dando exemplos. Eu acabei de dar exemplos. Para que depois, suponho que vou tentar responder a uma pergunta que está no seu bolso, que é, afinal de contas, temos oncologistas que chegam ou não? Exatamente. É assim, só depois deste trabalho feito. Nós precisamos fazer este trabalho para poder dizer assim, isto conjugado com o registro oncológico, em que nós sabemos, afinal de contas, em Bragança há tantos casos destes cancros. Em Vila Real há tantos casos destes cancros. Em Viseu há tantos casos destes cancros. Enfim, por aí abaixo. Em Coimbra, em Santarém, em Lisboa, em Algarve. Quantas pessoas é que nós temos para acompanhar do ponto de vista da oncologia médica estes doentes? Quantas consultas é que vão ser precisas? Que tempo é que eu tenho dedicado para isso? Então eu posso dizer, com isso, mais o tempo que os médicos têm que ir para as reuniões multidisciplinares, etc, etc, o número adequado é este. Depois também há um outro tema que eu acho que é importante, que é as doenças são cada vez mais exigentes em termos de conhecimento. Mas há um conjunto de conhecimentos que são transversais a todas. Portanto, eu se tiver uma doente com um cancro da mama, por exemplo, triplo negativo, que tem uma grande propensão para a metastatização cerebral, ou se tiver a ver um doente com melanoma, que tem grande propensão para a metastatização cerebral, ou se tiver a ver um doente com cancro do rim, que tem grande propensão à metastatização cerebral, dei 3 exemplos, eu tenho que saber, como médico, como é que eu detecto, interpreto razoavelmente bem e precocemente sinais de metastatização cerebral nestes doentes. Portanto, quando o doente tem uma conversa comigo qualquer, ou um familiar, que diz assim, espera lá, cá, uma coisa não está a acontecer bem, eu tenho que pedir uma ressonância crânioencefálica a este doente. Porque pode ser só uma lesão única, que pode ser operada. Portanto, o conhecimento geral do que é um doente oncológico, dos padrões de disseminação da doença, das consequências dos tratamentos, isso tudo, tem que ser para a oncologia médica. Porque as pessoas levaram 5 anos a formarem-se nisso. E, embora que as pessoas possam ter mais expertise como tratar cancro da mama, ou como tratar cancro da próstata, ou o que quer que seja, tiveram uma formação que foi transversal do ponto de vista clínico, que foi transversal do ponto de vista da biologia do cancro, para poderem assimilar novos conhecimentos. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Se a pessoa teve uma formação transversal na área da biologia do cancro e do comportamento clínico, está muito mais capaz para poder depois assimilar novos conhecimentos e transportá-los para um nível de patamar de eficácia clínica muito maior. Eu, ultimamente, talvez nos últimos 3 ou 4 anos, a dar conta do que é que acontece com alguns alunos de medicina que depois escolhem vir para a oncologia, aqui ou noutro sítio qualquer, e que são pessoas brilhantes, comecei a perceber neste momento que o grande potencial do nosso país, neste pequeno mundo que eu vivo, que é a área da oncologia, é a inteligência das pessoas. Não há outro. A inteligência das pessoas é que é o grande potencial.
Portanto, o que há que fazer é utilizar da melhor maneira a inteligência destas pessoas novas, obviamente exigir da parte delas e de todos nós valores na atuação, porque isto é fundamental. Tem que haver um conjunto de valores que unem as pessoas, não é? E que de alguma forma as pessoas entendam que isto é fundamental para as pessoas poderem conviver na sua ambição pessoal e não só em todas as suas facetas da sua vida, mas que há valores que têm que ser respeitados, não é? E isso com a inteligência das pessoas pode ser muito longe. E as pessoas têm sempre ideias, propostas interessantes. Pois é preciso juntar a inovação destas pessoas, a inteligência delas, com um pouco de maturidade que as outras pessoas com mais idade têm, para poder conseguir ter um resultado melhor. Sabendo sempre que nunca há uma resposta definitiva e completa naquele momento, mas que as respostas podem ser alcançadas com um bocadinho mais de tempo, que percebe? É este sítio que vocês estamos aqui agora, que vocês desmontaram isto tudo para fazer esta entrevista, que é a sala de reuniões de serviço. Quando nós tivemos este serviço remodelado aqui em cima, na altura, o presidente do Conselho de Administração, que não vou dizer quem é, mas uma pessoa com muita capacidade, nós temos pouco espaço na sala de espera lá em cima, e ele queria transformar esta sala de reuniões numa sala de espera para doentes. E ele disse assim: doutor, arranje-me outro sítio mais de sala de espera para os doentes. Mas um serviço que não se reúne não é serviço. É uma prestação de serviço. Portanto, isto não pode ser como quem vem aqui nos seguros, vem aqui a fazer umas consultas, vai-se embora, acabou. Não. O serviço tem que se reunir para refletir sobre os doentes que está a receber, sobre ouvir as pessoas, sobre como é que vão resolver os problemas, com Covid ou sem Covid, etc. por aí fora. E acho que essa união tem que se manter. Essa união, quer dizer, essa dinâmica tem que se manter. É ouvir as outras pessoas, quer dizer, não é, as pessoas somos todos diferentes, não é? Temos todos formas muito diferentes, às vezes, quando se apresentar aqui como resolver um problema, eu tenho várias pessoas a levantar o braço, e tenho aqui uma secretária que está a assistir que confirma isso, e tem opiniões diferentes. Tudo bem, não é importante, temos é que depois chegar a um acordo sobre qual é que nós vamos adotar. Mas temos que ouvir as pessoas. Começa por aí. Obrigada, professor Luís Costa.